precisar só de uma ajuda ali no pastor também. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Amém. Louvado seja Deus, obrigada, pastor. Louvado seja Deus por essa noite, pela vida de cada uma que está aqui. Que igreja bonita, não é? Irmãos, antes de eu começar, enquanto nós estávamos orando, eu estava junto com vocês no período de oração e o Senhor falou um negócio no meu coração. O Senhor falou: minha filha, nem todas as muralhas serão derrubadas. Eu falei: uai, Deus, mas como que eu vou falar um negócio desse com o povo, se o culto é exatamente sobre derrubar muralhas? E o Senhor trouxe à minha memória um versículo que o salmista diz assim: em Deus faremos proezas, em Deus saltaremos muralhas. Sabe o que o Senhor quer liberar sobre nós nessa noite? Muitas muralhas você vai ver ao chão, mas se a muralha não for para o chão, você vai ser levado nas alturas e vai ultrapassá-las. Você crê nisso? Glorifica o nome do Senhor, então. Muralha nenhuma vai te deter. Em Deus faremos proezas, em Deus saltaremos muralhas. Se a muralha não for derrubada, você vai alcançar lugares altos e ela não vai te impedir de avançar em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Receba essa palavra, guarde ela no seu coração, porque de repente é esse o ano que o Senhor quer te libertar de tantas coisas que tem te impedido de avançar, rumo às promessas que o Senhor tem na sua vida. Se você pensar bem, a única coisa que separava o povo no deserto da promessa do Senhor, da terra que mana leite e mel, era a muralha. E o Senhor jogou essa muralha no chão. Porque quando Deus promete algo, Ele cumpre. E Ele faz tudo o que for necessário para que aquilo aconteça na nossa história. Amém? Sem mais demoras, obrigada para quem trouxe a água. Jesus abençoe. Abra sua Bíblia, querido. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Não, até que o ventilador tá tranquilo. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 8, mas não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ler mais alguns versículos. Combinado? Aleluia, Jesus. Todas encontraram? Amém? Está lá atrás também, né? Então, beleza. Vamos lá. Houve um homem de Ramataí Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ela de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por acaso, por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Fique com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te bendizemos por essa noite, Senhor. Nós te bendizemos pelo privilégio de estarmos hoje na tua casa, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar,
Mas esse é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Esse é o lugar onde o Senhor transforma histórias, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra. Por isso eu te peço, abre o céu sobre esse lugar nessa noite, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Por isso envolva cada um que está aqui com a Tua palavra poderosa, Pai. Senhor, que essa palavra venha produzir em nós frutos excelentes para a glória do Senhor. Santifica-nos na verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Por isso eu te peço que seja liberado nessa noite direção para aqueles que não sabem o que fazer. A Tua palavra é espada, Senhor, que haja um liberar de autoridade sobre aqueles que estão enfrentando guerras e batalhas. A Tua palavra é cura para a nossa alma, Senhor. Cura o nosso coração nessa noite. E desde já nós te tributamos toda a honra e toda a glória que lhes são devidas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, quando a irmã Leila me fez o convite para estar aqui com vocês, o Senhor falou muito dessa palavra ao meu coração. Num primeiro momento, é óbvio que a gente pensaria na queda das muralhas de Jericó. Mas a verdade é que a história de Ana tem muitas lições preciosas para nós. E sempre que eu prego em culto de mulheres, eu gosto de pregar sobre alguma personagem feminina. E Ana, ela tem muitas lições para nos ensinar. A verdade é que essa mulher precisou enfrentar muitas barreiras. Ela precisou derrubar muitas barreiras. E hoje, nesse texto, nós vamos aprender algumas coisas que Ana experimentou na sua história. Antes de começar, a gente entende no texto que a gente acabou de ler 3 personagens principais. E eu vou trazer para vocês o significado do nome deles. Por que eu gosto de fazer isso? Porque na cultura judaica, o nome não é só o jeito que alguém vai te gritar na rua. O nome fala de uma identidade, o nome retrata, às vezes, toda uma situação que existia. Então, é muito interessante a gente pensar, antes de entrarmos na aplicação da palavra, a gente entender um pouquinho do contexto. Olha só, primeiro personagem que aparece aqui para a gente, Eucana, que era o quê? O chefe dessa família, que era o sacerdote desse lar. O nome Eucana significa adquirido por Deus. Depois nós temos Ana. O nome Ana significa graciosa ou cheia de graça. E o terceiro personagem que a gente pode apresentar aqui, Penina, que quer dizer pérola ou pedra preciosa. Eu fiquei pensando, ó, que legal, né? Uma família com uns nomes bonitos, todo mundo tem um significado bonito no nome. E se a gente for pensar um pouquinho a respeito dessa família, esse texto relata uma família que, se a gente trouxesse para os nossos dias, seria uma família cristã. Uma família de pessoas que serviam a Deus, uma família que frequentava a igreja, uma família que orava, jejuava e tinha a sua rotina como uma família cristã. Para vocês terem ideia, eles andavam em torno de 10 quilômetros para irem cultuar ao Senhor. Então a gente entende que Eucana, ele era um homem que desempenhava de verdade a sua função de sacerdote naquela casa. Ele era o provedor daquela família e ele também era aquela cobertura espiritual nessa casa. Mas aí entra um porém. Eucana tinha 2 esposas. A gente vê aqui um caso de bigamia. Gente, eu louvo tanto a Deus que essa bobagem acabou, né? Posso ouvir um amém, irmãs? Já pensou? A luta que é para você arrumar um vaso, você ainda vai dividir ele com alguém? Misericórdia! Glória a Deus que isso aí já passou. Mas Ana viveu esse problema. Ana viveu essa dificuldade. E eu quero abrir um parêntese aqui para explicar um pouquinho a respeito dessa questão da bigamia, para ninguém sair daqui com dúvida. A bigamia é algo que nas Escrituras é tolerado, mas nunca foi algo determinado por Deus. Quando Deus criou o homem, Adão tinha quantas costelas? 2, mas Deus fez uma esposa só. Então, a orientação de Deus foi essa. Tanto que quando Jesus é questionado acerca do casamento, ele fala assim, não foi assim no princípio. Ele fala, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, não são suas. Então, por que acontecia bigamia nessa época? Era um costume de homens
que a lei tolerava, mas nunca incentivava. E como eu já falei com vocês, no Novo Testamento esse costume foi abolido do meio do povo de Deus, e glória a Deus por isso. Paulo mesmo já orienta para que o homem seja marido de uma só mulher, e acabou esse negócio. E é engraçado que irmãos, todo caso de bigamia ou poligamia na Bíblia dá problema. A gente vê aqui Abraão com Sara e Agar. A gente vê aqui, nós vamos falar daqui a pouquinho, de Eucana com suas 2 esposas. Jacó casou com 2 irmãs e a guerra era tremenda, travada naquela casa. Irmãs. Davi teve problema. Salomão, a Bíblia fala que as suas muitas mulheres lhe serviram de laço. Gente, escapar de um laço é difícil. Como é que escapa de 1000? Por isso que caiu. Então, era um negócio que não dava certo. Fechando esse parêntese da bigamia, vamos continuar. Primeira lição que eu quero falar a respeito dessas mulheres. Lembra que eu falei que era uma casa de crente, pessoas que serviam a Deus. Mas era um lar que tinha problemas. E a primeira coisa que a gente entende, gente, casa de crente tem problema também. Ou alguém aqui já chegou no nível de não ter? Não é? Casa de crente também tem problema. Casa de gente que ora também tem problema. Sabe qual que é a diferença? É que quando o problema entra na porta, a solução já está lá dentro. Porque a gente chama ele todo dia quando se ajoelha e fala, Senhor, fica na minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos. Essa é a diferença, mas tinha problema também. Mas a solução habita lá dentro. Essa é a nossa diferença. Lembra que eu falei sobre o significado do nome delas? Olha só, Ana significa graciosa, cheia de graça. Não é Maria, né? Ana, graciosa, cheia de graça. Mas não era assim que ela se sentia. E eu posso garantir isso para vocês no texto que a gente já leu. Sabe por quê? Porque Ana tinha um problema muito sério, ela não podia ter filhos. E naquela época, o valor de uma mulher era totalmente ligado à sua capacidade de gerar descendentes para o marido. Então, uma mulher que não podia ter filhos, ela carregava um peso muito grande, irmãs. Porque ela era considerada uma mulher amaldiçoada naquela época. Então, imaginem vocês que a última coisa que Ana se sentia era cheia de graça. Porque ela não podia dar filhos para o seu marido. Então, ela era uma mulher triste, uma mulher amargurada. Nós vamos seguir aqui no texto, vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando era algo muito claro na vida dela. Ela era uma pessoa que carregava um peso muito grande. E aí entra a segunda mulher dessa história, Penina. O nome Penina quer dizer pérola, pedra preciosa. Mas Penina estava mais para um cascalho. Por quê? Primeiro, Penina só participava dessa família por causa da infertilidade de Ana. Vou explicar para vocês. O que o costume da época diria para Eucana? Eucana, se Ana não te dá filhos, casa com uma mulher que vai te dar filhos. Então é assim que Penina entra nessa história. A grande verdade é que Penina sabia que ela não era amada como Ana era. E nós vamos ler daqui a pouco o texto, vocês vão entender. Ela estava lá por uma necessidade. Talvez Eucana não a escolheria. E esse é um peso muito difícil de se carregar. Então, imagina vocês uma casa com 2 mulheres infelizes. Que beleza. Os homens que estão aqui sabem que uma mulher insatisfeita é um negócio difícil. Imagina 2. Eu lembro que uma vez um aluno meu da escola dominical veio me perguntar sobre esse negócio de bigamia, sabe? Eu olhei assim para ele e falei, meu querido, você não dá conta nem de você? Pelo amor de Deus. Falei, primeiro que isso aí não existe mais na Bíblia, mas só para constar, você não dá conta nem de você. Você não teria condição de ter uma esposa, você está querendo 2? Que perturbação é essa? Misericórdia. Imagina o que Eucana vivia. Eu posso, e vocês acompanhando comigo o raciocínio, a gente pode imaginar que esse não era um lar muito harmonioso, né? Imagina. E sabe o que eu acho interessante? Olha só como que a vida é. Uma tinha exatamente o que a outra queria.
o sonho de Ana era ter filho. O texto que a gente leu fala que Penina tinha muitos filhos e filhas. Mas Penina não tinha a atenção que Ana recebia, o amor do marido que Ana recebia. E uma queria exatamente o que a outra tinha. E aí, se a gente segue o texto, a gente vê que Penina não era flor que se cheire. Olha só, versículo 6. E a sua rival, está falando de Penina, excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Irmãos, Penina é chamada de rival, adversária, competidora. Tem outras versões que falam até inimiga. Gente, isso são características de Satanás. Rival, inimiga, competidora. E ela era uma pessoa que tinha um comportamento terrível, porque ela fazia de propósito. Ela irritava a Ana, ela humilhava a Ana para irritar a Ana de propósito. Você já parou para pensar o que é morar numa casa dessa, gente? Para uma mulher viver numa situação dessa? Sabe a primeira coisa que eu quero começar aplicando aqui na nossa vida? Que o Senhor nos livre de ter um coração igual de Penina. Um coração que quer competir com as pessoas o tempo todo. Irmãs, dentro do reino de Deus, quando a gente compete, todo mundo sai perdendo. Aqui não é lugar de competição, aqui é lugar de cooperação. É diferente. Aqui não é lugar de ver quem é melhor do que quem, porque só tem um que é melhor aqui. Aqui não é lugar de ninguém brilhar, porque a estrela da manhã já brilha nesse lugar. E diante dele somos todos ofuscados. E muitas vezes o inimigo tenta colocar competição no nosso coração e às vezes a gente nem percebe. Às vezes depois a gente está se comportando como Penina, provocando, incomodando, perturbando. Como diria o pessoal da roça, tentando. E às vezes a gente está assim. Esse era o coração dessa mulher. E era uma mulher que frequentava a igreja. Penina ia nos cultos. E olha, o comportamento dela revelava muito mais o inimigo, Satanás, do que Deus. Que o Senhor nos livre de ter um coração que se alegra com a necessidade do outro. Ana tinha um sofrimento constante o tempo todo, não brotava um pouquinho de compaixão no coração de Penina, mas brotava competição. Porque Penina queria aquilo que Ana tinha. Ela era opositora. Ela era opositora de Ana. E sabe uma coisa que a gente precisa parar para pensar? Que é importante a gente aprender com Penina? Olha só, Penina era uma mulher muito abençoada. Ela tinha uma casa, ela tinha um marido, ela tinha muitos filhos, que na época era quase que uma ostentação ter muitos filhos. Sabe o que eu aprendo aqui? Não é sobre o tanto de bênçãos que você recebe, é sobre o que tem no seu coração. Tem gente que é muito abençoado e continua perturbando a vida dos outros. Não é o tanto que Deus te dá, é quem você é. Porque, gente, a ganância do homem não tem fim. Então, não é aquilo que você tem, é quem você é. Penina era rival, era inimiga e era adversária. Mesmo sendo uma mulher abençoada pelo Senhor. Talvez ela nem reconhecia isso. E a Bíblia não fala dela dessa forma também. E é engraçado que depois dessa história, Penina cai no esquecimento. Mas ela marca as páginas sagradas como sendo uma pessoa que perturbava a vida de Ana. Que nós não sejamos pessoas lembradas pelo mal que a gente fez, mas pelo tanto que a gente mostrou Jesus para as pessoas. Que nós não sejamos lembrados como aqueles que tentaram derrubar o outro, mas por aqueles que você ajudou a levantar. Que você não seja lembrada como uma mulher competidora, mas como uma mulher ajudadora, apoiadora, intercessora. Isso é muralha que precisa ser derrubada na nossa vida. Isso é muralha que precisa cair no nosso coração. A primeira lição que a gente aprende com Penina. Agora vocês imaginam a vida de Ana. Por quê? Tem aquela expressão que o pessoal, o inimigo mora ao lado. O inimigo de Ana não morava ao lado, morava dentro. Sangue de Jesus tem poder. Vocês já viveram uma situação que vocês falam assim, gente, eu vou sair daqui, porque senão eu vou pecar com esse demoniado dessa pessoa. Já aconteceu com vocês? Já pensou quando você vai para dentro de casa, a pessoa está lá? Aí Ana fala, eu vou para a igreja. Quem é que ia junto? Gente, que tribulação é essa? Misericórdia.
Às vezes a gente lê o texto muito rápido e a gente não para pensar nos detalhes que ele tem. Gente, o sangue de Jesus tem poder. Onde é que essa mulher tinha paz? A mulher estava junto ali o tempo todo, esfregando os filhos na cara dela. O trunfo de Penina contra Ana eram os filhos que ela tinha. Para a gente continuar agora, primeira muralha que precisa cair em nós, competição. Que o Senhor nos livre de ter um coração como o de Penina. Que o Senhor nos livre de sermos competidoras. Porque quando a gente compete, o reino perde. Mas quando a gente se ajuda, o reino é fortalecido através de nós. Amém? Que o Senhor libere sobre o seu coração nessa noite um coração de uma mulher ajudadora e não competidora. Em nome de Jesus. Aí vamos lá. Falamos de Penina agora. Vamos falar um pouquinho de Ana? Olha só. Guarda essa informação, que nós vamos usar ela daqui a pouco. Quem foi que fechou a madre de Ana? Deus, tem certeza? Deus. Guarda essa informação. Vamos lá. O que eu acho interessante? O texto fala que Ana, ela se entristecia. E não era para menos. Concordam comigo? Tristeza não é pecado, tá, irmãos? Muitos de nós experimentamos isso ao longo da vida. Ela se entristecia. Ela se angustiava, mas ela não se irava. A Bíblia não conta dela batendo em Penina. Agora eu pergunto para vocês, Penina merecia ou não? Vamos ver o fruto do Espírito brotando nesse lugar. Hoje merecia. Eu lendo o texto falei, Senhor, me livra de um negócio desse em nome de Jesus. Merecia, mas a Bíblia não fala disso. Sabe uma outra coisa que a gente pode observar aqui? Olha o que o versículo 7 fala. Vamos voltar lá. Aliás, vamos no versículo 5. Eucana, ele ia para o sacrifício e tal, levava a família toda para a igreja. Aí no versículo 5, olha só. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Eucana amava a Ana, independente dela poder dar filhos para ele ou não. E naquela época era muito fácil um cara dispensar uma mulher por esse motivo. Mas ao invés de fazer isso, ele dava a Ana porções excelentes. Então ele era um marido que via a esposa triste e comprava para ela um kit da Boticário, um chocolate. Ele tentava. Só que se a gente for seguindo o texto, olha o que o texto fala. Porém, Ana dava uma parte excelente, parará. Olha só, o texto fala que Ana chorava, se entristecia e não comia. Sabe uma coisa que a gente precisa aprender aqui com Ana, que é o que o versículo 7 fala, olha só. Assim ele fazia de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso ela chorava e não comia. E não era jejum e nem dieta, é importante falar isso, era angustiada sem conseguir comer. Sabe a primeira coisa que Ana nos ensina aqui? Um erro que Ana comete, preste atenção. Por causa daquilo que ela ainda não tinha, ela não desfrutava daquilo que ela tinha. E muitas vezes essa é uma outra muralha que precisa ser derrubada nas nossas vidas. Às vezes a gente passa a vida inteira perseguindo uma felicidade que está só lá na frente. Ah, não, eu vou ser feliz quando eu formar. Ah, não, eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver filho. Eu vou ser feliz quando eu for promovida no trabalho. Eu vou ser feliz quando eu ganhar mais. Agora não é ser promovida, não. É quando eu tiver minha própria empresa. Aí eu vou ser feliz quando a minha empresa estiver prosperando muito. A vida acabou, você não foi feliz. Ana não desfrutava daquilo que ela tinha. Ela recebia uma porção excelente e ela nem tocava nela. Minhas queridas, nós precisamos aprender a ser feliz hoje. O nome da igreja de vocês já fala isso. Nós precisamos desfrutar daquilo que o Senhor nos deu hoje. Às vezes você está vivendo anos e anos e anos da sua vida infeliz, porque você não conseguiu uma coisa aqui, porque você não conseguiu outra ali. Mas olha o que o salmista fala, que darei a ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a mim. Querido, o Senhor tem sido bom com você. A misericórdia, ela está sobre nós. Você alcançando o que você deseja ou não, o Senhor tem te feito feliz. Mas muitas vezes a gente está tão fissurada naquilo que a gente não tem,
que a gente não consegue desfrutar do que temos. Meu irmão, aproveita a vida, isso é bênção do Senhor, desfruta da forma que você puder. Ah, mas eu queria viajar lá para as Maldivas. Vai para Guarapari, dando glória a Deus, aproveita a sua família. A gente tem que aprender a ser feliz com a condição que a gente tem. Ah, eu queria fazer churrasco, carne está um absurdo, compra a salsicha, faz um cachorro-quente, dá glória a Deus e seja feliz. A gente precisa aprender a desfrutar daquilo que a gente tem hoje. Se você parar para pensar, você é muito mais abençoada do que infeliz. E às vezes nós vivemos como pessoas infelizes porque não enxergamos as bênçãos que o Senhor nos dá. Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, a gente não valoriza. Às vezes as pessoas que nos fazem bem, a gente não enxerga. Minha irmã, a vida passa muito rápido. E às vezes a gente não desfruta das coisas. Você que tem filho, sabe esse menino que você acha que vai te deixar doida? Um dia ele vai crescer e vai embora. Você vai sentir uma falta até dos copos que ele quebrava dentro de casa. Sabe esse adolescente que você tem? Gente, adolescente parece um ser de outro planeta. Eu não faz tanto tempo assim que eu saí da adolescência, mas eu falo, gente, que é isso? Sabe esse trem que você tem dentro de casa, que fica querendo rebelar, que tudo que você fala ele não concorda? Um dia ele vai crescer e vai embora, ele vai casar. Esse seu filho estranho, um dia outra mulher vai achar ele o máximo, vai levar ele embora e você vai ficar em casa sentindo falta dele. A vida passa muito rápido. E muitas vezes a gente fica assim, eu só vou ser feliz quando eu comprar tal carro. Eu só vou ser feliz quando eu comprar tal coisa. E você não aproveita a vida que você tem hoje. As pessoas que você tem hoje. Às vezes a gente quer ser tão feliz lá na frente. Nós como filhos, a gente não desfruta os nossos pais. Mãe, ela é codificada para ser chata às vezes. E está tudo bem, ela te ama. E saiba de uma coisa. O dia que você precisar deixar ela no cemitério, vai ser o dia mais triste da sua vida. Mas a gente não desfruta hoje. É o erro que Ana cometia. Ana tinha diante de si um marido que a amava e uma porção excelente, mas ela chorava e não comia. Tem vezes que você tem motivo para sorrir diante de você e você prefere chorar e não aproveitar. É decisão. É decisão. E sabe por que é decisão? Olha o que o profeta Abacuque fala. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que o gado seja arrebatado do campo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode tomar uma decisão a respeito de si mesmo, diante dos problemas que acontecem na vida. Às vezes a gente não consegue tomar decisões a respeito das outras coisas. Se eu pudesse decidir, o botijão de gás não estava tão caro. Ia rolar churrasco para todo mundo, que a carne ia ser R$1,99. Eu não estou fazendo campanha política. Se eu tivesse poder de decisão, mas eu não tenho. E você também não tem. Sobre o que acontece no mundo, mas você tem decisão a respeito de você mesma. Você vai ser a mulher que reclama de tudo? Eu te garanto, você sempre vai ter motivo para reclamar. Se você escolher ser essa pessoa, você vai ser a barraqueira, você sempre vai ter motivo para fazer barraco. Agora, se você quer ser uma mulher que agrada o coração do Senhor, você também vai ter motivo para alegrar o seu coração na presença dEle. É uma decisão que você precisa ter. Ana não desfrutava daquilo que ela tinha. Ana não desfrutava das bênçãos que o Senhor lhe concedia. Outro problema que Ana enfrentava está no versículo 8. Olha só. Ana chorava e não comia, então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Gente, eu gosto desse comentário de Elcana, por quê? Ele faz a pergunta e no final ele mesmo responde, não é? Ele sabia por que ela chorava? Sabia. Ele sabia por que ela estava triste? Sabia. Sabe uma coisa que Ana experimentava também? Elcana amava Ana, certo? Certo. Mas ele não compreendia ela. Para você que é casada,
Tem horas que não é falta de amor. Tem uma configuração que o marido não tem. Às vezes ele é vacilão. Às vezes você acha que está óbvio e ele está te perguntando. E aqui te dá uma raiva, não é? Gente, mas não é possível. Olha Eucana, presta atenção nesse exemplo. A mulher era triste porque ela não tinha filho. A mulher estava chorando, não queria nem comer. Ele chega para ela e fala, por que você está chorando? Por que você está triste, Ana? E não era falta de amor. Diferente de Penina, ele era alguém que cuidava dela. Mas tem horas que até as pessoas que nos amam não nos compreendem. Esse era um outro problema que Ana enfrentava na sua vida. Não, e eu acho engraçado que ele faz a pergunta e depois ele responde, eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu imagino que Ana, como uma mulher sábia, ficou calada, porque senão ela ia falar, não! Não é? Olha só, ele amava Ana, mas ele não compreendia o vazio que ela sentia. Ele não compreendia a dor que ela sentia. Eu acredito que ele devia saber que Penina provocava ela. Porque senão ele não ia dar tanta moral para ela e desprezo para Penina. Ainda assim, ele não podia fazer muito pela situação dela. Porque quem foi que cerrou a madre de Ana? Deus. Existem momentos na vida que as pessoas não vão te ajudar, não é por falta de amor. Porque a gente gosta de dar uma de vítima. Gente, eu sou de uma família de pessoas extremamente dramáticas. Tem vezes que eu e meus irmãos, a gente fica vendo quem é mais dramático, meu pai ou minha mãe? E assim, tem hora que a gente fala, poxa vida, eu estou aqui sofrendo desse jeito, parece que eu não tenho um parente no mundo para me ajudar. Não é, às vezes não é falta de vontade, é falta de poder. Quem fechou a madre de Ana foi Deus. Ele não podia abrir. Ele estava lá do lado dela. Sabe o que eu quero dizer para você? Não pare por falta de compreensão das pessoas. Ou porque as pessoas não fazem aquilo que você espera. Porque tem coisas que é só Deus que pode fazer na sua vida. E não é porque as pessoas não te amam, é porque elas não têm capacidade para solucionar o seu problema. Eucana não tinha capacidade nem para entender o problema. Aí ele tentou falar alguma coisa, não foi um discurso mais inteligente, talvez. Mas ele estava lá. Valoriza quem está do seu lado. Ainda que você esteja sofrendo, porque eu vou te falar, ficar do lado de alguém triste é difícil. E ele estava lá. Falando besteira. Sim, mas ele estava. É importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente é ingrato com as pessoas. Às vezes a gente fala, não, eu estou aqui sofrendo sozinha. O Eucana já levou até seu prato e você não percebeu. Você não valorizou, você nem quis comer o que ele levou para você. Às vezes o sofrimento faz isso com a gente. Uma barreira que precisa ser derrubada em nós é essa necessidade de que o outro faça algo pela gente. Existem momentos que as pessoas não vão poder fazer nada por você e não é falta de amor. Não leva para o pessoal, não se vitimiza, não faça tanto drama. Porque, às vezes, a pessoa não tem capacidade para resolver o seu problema. A boa notícia é, enquanto aqui na terra ninguém pode resolver seu problema, existe um assentado no trono que para ele não há impossíveis. E ele pode. O que o homem não pode fazer, ele pode fazer por nós. Amém? Aleluia! Como é triste quando as pessoas não nos compreendem. Agora vai somando tudo que eu falei para vocês tentarem entender um pouquinho o que Ana vivia. Detalhe, não era uma coisa que durou 15 dias, uma semana, a Bíblia fala de anos. E como o texto fala que Penina tinha muitos filhos e muitas filhas, demora um tempo para nascer esse tanto de gente, porque desde que o mundo é mundo, a gestação é de 9 meses. Então faça suas contas aí, era um sofrimento a longo prazo. No versículo 9, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Sabe o que Ana nos ensina aqui? Gente, a situação era para ela estar bem prostrada, não era? Bem abatida, igual a moça ali, bem apática, a moça que fez o teatro. Porém, Ana se levantou. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Tem situações que não vão mudar enquanto você não se levantar.
Existem situações que vão permanecer iguais enquanto você não tomar uma atitude. Ana se levantou e foi para a presença do Senhor. Sabe uma coisa que derruba muralhas na nossa vida? Quando a gente se levanta diante delas. Porque às vezes a gente olha, ai meu Deus, está tão grande esse problema que eu já não vou nem me desgastar fazendo nada. Outro detalhe. Crente não tem essa desculpa, eu não posso fazer nada, porque quando as suas mãos não podem agir, seu joelho pode se dobrar em oração. Não temos essa desculpa. Ana se levantou e foi para o templo do Senhor, para a casa de Deus. Glória a Deus que hoje nós estamos aqui, porque cada um aqui está vivendo um problema, cada um aqui tem a sua situação, mas você já se levantou e já veio para a casa do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E aí eu faço uma pergunta para você, baseado na atitude que Ana tomou. Para onde você vai quando a angústia vem? Irmãs, isso é importante demais. Para onde você vai quando você está angustiado? Para onde você vai quando os dias estão difíceis? No versículo 10 a gente vê que Ana tinha em Deus um amigo. Ela derrama o seu coração diante de Deus. É muito importante para onde você vai quando você está em angústia. Porque a Bíblia diz assim, torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O lugar para onde você vai pode determinar a continuação da sua história. Gente, tem gente que vai para o Facebook. Eu tenho uma tia, eu hoje estou falando mal da minha família demais, né? Mas eu tenho uma tia que tudo que acontece com ela, ela posta. Mas para dizer que é discreta, ela não fala a situação. Aí ela posta assim, um dia desse eu vi ela postou, ai, esses dias tinha gente me chamando de gorda. Eu falei, gente, para que eu posto um negócio desse? Por que não fala com a pessoa? Mas tem gente que é assim, tá? Coloca lá, se sentindo triste, ainda tira uma foto para mostrar toda a sua grande tristeza. Para onde você vai quando a angústia vem? Ana, ela tinha em Deus um amigo. Ela desabafava com ele. Ela abre o coração para ele. Ana pertencia ao Senhor e por isso Deus era o Deus dela. A relação que o Senhor quer ter com você de pertencimento é desse nível. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E era isso que Ana experimentava. E ela desabafava com Deus. Não ia adiantar desabafar com Eucana, que vocês viram a postura do rapaz, né? Ela foi falar com o Senhor. A gente precisa aprender, saber onde é que a gente vai se derramar. Tem gente contando coisa demais para a pessoa errada. Tem gente falando demais dos seus problemas para quem não deveria saber nada da sua vida. Ana vai falar com o Senhor. E sabe o que eu acho fantástico aqui? Minha irmã, se você desabafa com pessoa errada, vai virar fofoca. Mas se você desabafa com o Senhor, vai gerar milagre na sua história. É diferente. Nós precisamos aprender a rasgar o coração para o Senhor. Eu sempre falo isso, eu tenho umas orações muito sinceras, que eu não tenho coragem nem de contar para ninguém. E que eu não faço no culto de oração, porque senão eu vou escandalizar os irmãos. Mas eu costumo falar tudo para o Senhor. Mesmo. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Deixa eu te dar uma dica, ele já sabe, tá? Você pensou em matar alguém? Pensou em esfaquear alguém? Ele sabe. Fala com ele, Jesus, tem misericórdia de mim, que eu estou querendo matar os outros. Às vezes a gente cria uma religiosidade muito grande em relação à oração. A gente acha que a gente só pode orar assim, magnânimo Deus e poderoso Pai, excelso, supremo, com palavras difíceis. Jesus quer ser seu amigo. Sabe aquelas conversas que você tem com a sua amiga chorando? Ai, amiga, não. Faça com ele. Conta para ele. Você é do seu amado e ele é seu. Você precisa ter uma relação de confiança com o Senhor. Ana abre o coração para Deus. Ela vai para o templo para falar com o Senhor, para desabafar com o Senhor. Olha só o que diz o texto no versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, a primeira coisa que eu quero dizer, você não ora só quando você está feliz, tá? Você não vem para a igreja só quando você está exultante, pulando, não. Do jeito que você tiver, você pode vir. Com amargura de alma,
orou ao Senhor e chorou abundantemente. Chorar na presença do Senhor, às vezes, vale muito mais do que rir ali no boteco da frente, sabia? Chorar aqui é melhor do que rir lá. Ana faz isso, ela desabafa, ela abre o coração para o Senhor. E sabe uma coisa que eu acho interessante em Ana? Ela fala do que havia no coração dela. Gente, ela não ora para Deus matar Penina. Vocês acreditam? Vamos falar da Penina de novo. Ela fala da necessidade dela. Quando você for orar, foca em Deus. Foca no Senhor. Essa é uma outra muralha que precisa ser derrubada em nós. Porque às vezes quando a gente tem mágoa de alguém... Gente, alguns psicólogos afirmam que a mágoa e a paixão são sentimentos similares. Porque a obsessão se torna a mesma. E às vezes é mesmo. Você já conversou com uma mulher que foi traída? Você pode estar falando assim, nossa, que samambaia bonita. Ela fala, pois é, mas meu marido que usava camisa verde, da cor dessa folha, me traiu. Você fala, gente, misericórdia, não era disso que eu estava falando, não. Vocês já repararam quando a pessoa tem uma mágoa, ela só fala daquele assunto. Ana não falava de Penina. E olha que se você tiver problemas, você pode falar, tá, querido? Mas ela foca nela e ela foca em Deus. Sabe uma coisa que eu aprendo? Oração é relacionamento. Oração não são palavras ao vento, oração é comunhão com o Senhor. E quando a gente entra em comunhão com Ele, quando a gente olha para Ele, às vezes as outras coisas se tornam tão pequenas. Quando o amor de Deus nos toca de verdade, a mágoa que alguém produziu em nós se torna insignificante diante da glória, da graça, da presença do Senhor. Oração é relacionamento. Às vezes, para a gente orar direito, a gente precisa derrubar muitas mágoas que estão no nosso coração. Gente, e deixa eu falar um negócio, oração contrária na Bíblia é similar à feitiçaria. Então, se você está orando para alguém morrer, para Deus colocar um câncer em alguém, e vocês ficam rindo, mas isso acontece, gente. É a mesma coisa de você estar colocando galinha preta na esquina e prato de farofa. Oração feiticeira. Agora eu te falo, se Deus é amor e Ele não tem prazer na morte do ímpio, se essa oração for respondida, quem é que respondeu? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Está vendo como é fácil a gente se comportar como Penina e às vezes a gente nem percebe? Eu vou falar para vocês, confessando um pecado aqui, que eu já vivi essa experiência. Teve uma vez que eu vivi o povo inventou uma calúnia com o meu nome. O que eu achava? Que calúnia era para pastor famoso. Eu achava que eu não tinha nem patente para ser caluniada, mas aconteceu. Eu achava que eu não tinha nem condição de ser caluniada, mas aconteceu comigo. E eu fiquei... Gente, mas eu parti para a oração, vocês têm noção de uma pessoa crente. Eu orava de madrugada, 3 horas da manhã, eu não sei porquê, mas a gente que é crente acha que a oração das 3 horas, ela tem um peso. Estava eu lá. Depois, 6 horas da manhã, eu levantava e ia para o monte orar de novo. E sabe qual que era a minha oração? Senhor, não dá paz para essas pessoas. Gente, quem é que atormenta os outros? Satanás. Fala, Senhor, não dá paz. Quando eu acordava de madrugada, não deixa dormir, Senhor. Traz a memória o que essas pessoas estão fazendo comigo. Coloca pesadelo. Oh, Jesus, misericórdia. E eu orava e eu clamava. Num fervor, irmãos. Vocês não têm ideia. Eu nunca orei assim para ser batizada pelo Espírito Santo. Eu nunca orei assim para receber mais da presença de Deus, mas para ser vingada. Falei, Deus, o Senhor é justo. Eu quero ver a justiça nessa terra. Eu não posso morrer sem ver o Senhor julgar minha causa. E crente mesmo, vocês estão entendendo? Oração da madrugada e monte de manhã. E Deus não falava nada, que foi me dando uma revolta. Falei, enquanto o Senhor está aí calado, o povo está lá falando do meu nome, Jesus. Depois de um tempo, o Senhor me respondeu. E eu estava lá, né, falando, Deus vai lá, faz isso, Deus perturba, não deixa ter paz, eu quero que venha me pedir perdão, Senhor. Falei, gente, como que eu tomava Santa Ceia numa tribulação dessa? Misericórdia. Irmãos, quando o Senhor me respondeu, eu nunca passei tanta vergonha na vida, porque eu vou te falar, uma das maiores vergonhas que eu já passei foi cair na frente dos outros, aqui na terra. Mas quando o Espírito Santo olha para você e fala assim, gente, dói demais. Sério, vocês não têm ideia. E o Senhor falou uma frase comigo.
Eu achando que havia um discurso, né? Ex-filha que desci na terra para batalhar a tua peleja. Não aconteceu. O Espírito Santo falou assim comigo: por acaso você pensa que eu sou seu capanga para executar os seus planos de justiça, de vingança? Gente, eu já estava levantada de madrugada mesmo, já estava ajoelhada, eu já acabei de puxar. Eu falei: me perdoa, Senhor. Não estou pensando que o Senhor é isso, não. Mas às vezes a gente faz assim. Eu estou confessando o meu pecado porque eu fui tratada. Depois de uma resposta dessa, se eu continuasse fazendo um negócio desse também, misericórdia, né? Mas às vezes você está aqui hoje, você precisa ser tratado nisso. Essa é uma muralha que o Senhor quer derrubar no seu coração hoje. Essa mágoa, essa vontade de justiça. O que você chama de justiça de Deus é a sua vingança que você queria ver acontecer. Às vezes é uma pessoa que nem está aqui, às vezes é uma pessoa que nem está mais na sua vida, mas o seu coração continua cativo atrás dessa muralha. Mas hoje nós estamos diante de um Deus que derruba muralhas e o Senhor quer te fazer livre dessa mágoa. Ana não orava contra Penina. E aí a gente seguindo, os anos foram se passando. E Ana via Penina tendo mais filhos e mais filhos. E ela orando, buscando a Deus. E na mesma situação. Ainda assim, ela continuou orando, jejuando e adorando a Deus no santuário. Deixa eu te perguntar uma coisa, minha querida. Será que nós temos persistência para orar pela mesma coisa durante anos e não ter resposta? Sabe uma coisa que a nossa oração costuma passar? E eu acredito que é um dos testes mais difíceis que nós cristãos passamos. O teste do tempo. O teste do tempo é terrível. Eu conheço irmãs que oram há 30 anos para o seu marido se converter. E elas continuam orando. Eu, se fosse antes do meu tratamento, eu ia orar para ficar viúva, para tentar começar de novo, né? Mas agora eu fui restaurada. Brincadeira, irmãs. Mas aqui, a gente consegue resistir ao teste do tempo? Porque às vezes a gente orou uma semana e não falou: ah, vou orar para isso mais nada também não. Deus não está escutando nada também não, e não está nem aí para mim, eu não quero nem saber. Não é assim que funciona. Ana orou por anos pela mesma coisa. Nós precisamos aprender a ser pacientes. Sabe uma muralha que tem que cair no nosso coração? A ansiedade. Porque às vezes, eu já orei muito assim, falei: Deus, o Senhor pode fazer qualquer coisa, e não é por falta de fé, porque o Senhor sabe que eu creio. Por que que o Senhor não faz? Porque a pessoa está despreparada. Porque a pessoa não tem condição de chegar onde ela está querendo ir. Irmãos, o teste do tempo ele é cruel. E muitas vezes a gente passa anos, preste atenção em mim, vivendo a mesma situação. Sabe por quê? Porque a gente toma bomba na escola de Deus. O povo no deserto arrasou nesse quesito, 40 bombas, no mesmo problema. E teve gente que morreu antes de ver a muralha. Mas aqueles que confiaram no Senhor, que daquela geração foram só 2, eles pisaram sobre a muralha e alcançaram aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Uma muralha que precisa ser derrubada em nós, o teste do tempo. Confia no tempo do Senhor. O eterno não atrasa. Guarda essa frase no seu coração. O Deus eterno não se atrasa. Nós é que somos desesperados. Nós é que achamos que Ele está fora do tempo. Nós é que achamos que já não dá tempo mais de interferir. Deus sabe todas as coisas. Confia nele. Ana continuou perseverando na oração. Aí a gente pensa, onde é que estava o erro de Ana? Tiago fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. A oração de Ana era egoísta. Era: Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus eu não aguento mais, Deus eu quero meu milagre, eu. Faça assim, Senhor. Muitas vezes é assim que a gente ora. E apenas assim. E muitas vezes a gente não recebe o que a gente quer. Ana demorou muito para entender isso. Mas no dia que Ana se levantou, a oração dela foi diferente. Olha só, versículo 11.
e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Chegou um dia que a oração de Ana foi diferente. Ela falou: Senhor, me dá, que eu te dou. Senhor, me dá, que eu te devolvo. Senhor, me dá, que não vai ficar no meu controle, vai ficar no seu. Senhor, me dá, porque eu não vou reter nas minhas mãos, eu vou colocar na sua. Percebe como que muda? Como que a situação muda? Eu imagino Deus olhando lá de cima para Ana, sorrindo e falando: até que enfim, minha irmã, minha filha, né? Que irmã ela é nossa. Até que enfim, minha filha, caiu a ficha, entendeu? Passou de ano. Bora para a próxima fase. Bora ser diplomada nesse grau. Passou de ano na escola de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmã, que é algo que você precisa quebrar no seu coração hoje. Deus não vai te dar aquilo que você não tem coragem de devolver para Ele. Deus não vai te dar aquilo que você quer controlar tanto a ponto de não deixar no controle dEle. Deus não vai te dar aquilo que você vai prender nas suas mãos a ponto de você não entregar para Ele. Quer um exemplo disso? Abraão teve que colocar Isaac sobre o altar. E ele viveu uma vida inteira esperando essa promessa. Sabe por que Deus faz isso? Não é porque Ele é ruim e dá e tira, não. É porque Deus não vai permitir que nenhuma bênção dEle se transforme em um ídolo na sua vida. Porque às vezes a gente quer tanto, a gente busca tanto e a gente erra quando recebe, não é quando está pedindo. Porque aí o Senhor nos dá e aquilo se torna um ídolo na nossa vida. Aquilo nos afasta de Deus. Aquilo se torna mais importante do que Deus para nós. Por quê? Porque era a coisa que a gente mais queria. E Deus te ama tanto que Ele não vai te dar. Para que você não caia nesse erro. Eu gosto quando Davi está juntando tesouro para construir o templo. E quando ele está trazendo as ofertas, ele fala em 1 Crônicas 29, 13, ele fala assim: Senhor, nós te exaltamos e louvamos, bendizemos a tua santidade, porque tudo vem de ti e das tuas próprias mãos nós te damos. Nós precisamos ter esse coração. É esse o coração que Deus abençoa. O coração que reconhece que tudo vem do Senhor e daquilo que é dele nós devolvemos. Deus não vai te dar nada para você construir altares. Deus não vai te dar nada para se tornar um ídolo na sua vida. Deus não vai te dar nada que você não tenha coragem de devolver para Ele. Martin Luther King tem uma frase interessante que ele fala assim: eu tentei segurar muitas coisas nas minhas mãos. E tudo que eu segurei nas minhas mãos eu perdi. Mas aquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor eu tenho até hoje. Deus não vai te dar aquilo que você não tem coragem de devolver para Ele. Ana entendeu esse mistério. Passou de ano. Hoje é noite de nós passarmos de fase, queridas. Hoje é noite de nós avançarmos rumo ao propósito. Hoje é noite dessa muralha de repetição cair na nossa vida e nós prosseguimos para o alvo. Hoje é noite de derrubar essa muralha em nós. Conclusão: Deus tinha um plano. Deus sempre tem um plano. Você está achando que esse probleminha que você tem está fora do controle de Deus, minha irmã? Deus tem um plano. O ventre de Ana, quem cerrou a madre de Ana? Deus. Eu digo para vocês, o ventre de Ana não foi fechado, ele foi preservado para o momento oportuno de Deus. Existe um plano de Deus muito maior do que a sua necessidade. E isso me traz tanta alegria, porque às vezes a gente acha que a necessidade é o maior vazio que a gente tem. Existe uma graça que é abundante, que é muito maior do que a necessidade. E que é liberada sobre nós. Que é liberada sobre mulheres que oram. Que é liberada sobre mulheres que buscam. Sempre existe um plano do Senhor. Isaías 55, 9, Deus fala que Ele tem pensamentos mais altos, caminhos mais altos. Ele fala: os meus caminhos não são como os caminhos de vocês, meus caminhos são mais altos. E eu fico me achando de saber que tem um Deus que pensa em mim. Não é legal? Por quê?
Gente, a maior prova de amor, pessoa apaixonada, pensa no outro o tempo todo. Aí Deus fala assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Deixa eu te falar, você está aí achando, se sentindo esquecida, abandonada, está orando e Deus não fala nada. Deixa eu te falar hoje, guarda essa palavra no seu coração. Você tem um Deus que pensa em você. Existe um plano do Senhor em andamento, ainda que você ache que a sua vida está travada e não avança. Foi o que aconteceu com Ana. Olha só, irmãos. Para a gente continuar aqui no texto, eu não vou ler tudo porque é muito grande. Olha o que Deus faz, olha como o nosso Deus é. Ana precisava de um filho. Ela queria um filho. Deus queria levantar em Israel juiz, sacerdote e profeta. Esse foi o Samuel de Ana. Juiz, sacerdote e profeta. Às vezes você está buscando aí, Senhor, tem misericórdia, faz esse menino meu converter. Para ele ser um crente, pode ser o pacote básico da fé, mas para ele ficar, Deus tem um plano maior do que a sua necessidade. Deus pode estar querendo levantar um profeta dentro da sua casa. Existe um plano do Senhor muito maior do que a sua necessidade. Ana queria um filho para ela conversar, para ela se divertir com a criança. Deus queria um menino com quem ele podia revelar segredos. O dia que Deus chamou Samuel, Samuel falou assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Existe um plano do Senhor maior do que você. Ana queria um menino para alegrar os seus dias. Deus queria um homem para restabelecer a adoração em toda Israel. Percebe como é maior? Percebe como os pensamentos são mais altos? De repente, Ana tinha o sonho de dar um descendente para Eucana. Deus levanta um homem para ungir um rei segundo o coração dele em Israel. Sabe quem foi? Samuel. Tudo isso que eu falei, o menino Samuel. Ana queria, de repente, se sentir honrada em ter um filho. Imagina a honra que ela recebeu do Senhor, quando ela viu que os 3 poderes de Israel estavam sobre aquele menino. Juiz, sacerdote e profeta. Poder executivo, legislativo e judiciário. Deus tem honra para a sua vida muito maior do que aquilo que você tem pedido ao Senhor. Confia nessa noite. De repente, Ana queria mostrar para Penina que ela também podia ter filhos. Deus mostrou para Satanás que quando ele quer, ele levanta os seus e traz ordem àquele lugar. Ele mostrou para Satanás que ele pode usar os seus, mesmo no meio corrompido. Os filhos de Eli morreram em desonra porque desonravam a Deus. Samuel foi alguém que seguiu reto e fiel aos caminhos do Senhor. Deixa eu te falar. Existe um plano maior do Senhor para a sua história, para a sua vida, que vai muito além da sua necessidade. Se você crê, levanta sua mão, dá glória a Deus nessa noite. Aleluia! Sabe uma coisa que a gente precisa entender? Deus não queria apenas Samuel, Ele queria Ana. Deus queria Ana. Aprenda uma coisa, não tem nada que você possa oferecer para o Senhor que Deus queira mais do que você mesmo. Lembra que eu falei que Ele pensa em você? Ele te quer também. Ana vive essa experiência. O sofrimento de Ana produziu frutos excelentes. Você sabia que a azeitona ela precisa ser prensada para o azeite aparecer? De repente você entrou aqui falando, então é eu mesmo, sou a azeitona que estou sendo prensada. Mas saiba que frutos excelentes estão sendo produzidos na sua história. Foi o que Deus fez com ela. Às vezes a gente passa em certos estreitos para a gente sair cheio de unção do outro lado. No capítulo 1, Ana é uma mulher triste, humilhada e amargurada. No capítulo 2, Ana se levanta cheia de autoridade e ela faz uma oração. Lembra que nós estamos falando de derrubando muralhas pelo poder de oração, da oração. Abra sua Bíblia, capítulo 2. O texto já começa falando assim, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, portanto eu me alegro na tua salvação. E ela começa a falar quem é Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro como o nosso Deus. E rocha nenhuma há
como o nosso Deus. Depois Ana, que era amargurada, sofrida, está aconselhando. Olha o que ela fala a partir do versículo 3. Não multipliqueis palavras de altíssima altivez, ou seja, não falem palavras arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e é por Ele que as obras são pesadas na balança. Depois Ana começa a mostrar que Deus é o Deus que tem poder para mudar a sentença. E ela diz assim, o arco dos fortes foi quebrado, e aqueles que eram ricos se alugavam por pão. Ela fala também que cessaram os famintos, os que tropeçavam, eles foram cingidos de força. E ela continua seguindo, os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Ela está dizendo, isso é a oração de Ana, ela está dizendo que Deus muda a sentença, e ela fala assim, o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz voltar dela. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta, levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazê-lo herdar o trono de glória. Olha o que ela está entendendo, o meu Deus, Ele muda a sentença, o meu Deus, Ele muda situações. E ela continua falando. Depois ela fala assim, ó, os pés dos seus santos guardará, porque os ímpios, e aí ela fala, porém os ímpios, eles ficarão mudos nas trevas. Olha a sabedoria que essa mulher adquiriu de um capítulo para o outro, gente. O que é isso? E depois ela continua falando assim, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, dos céus o Senhor trovejará sobre eles. O Senhor dará força, o Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Olha que texto, olha a riqueza. Se você nunca leu essa oração, leia ela depois em casa, porque você vai ver a diferença de uma mulher que chorava. E um ponto que eu não comentei, quando ela chorava no templo, ela falava baixinho. E aí, o sacerdote Eli viu aquilo, falou assim, mas até quando você vai ficar bêbada desse jeito na igreja? É uma outra barreira que ela precisou quebrar na própria vida dela. Imagina você, é bom a gente se colocar no lugar. Você chegou aqui arrasado hoje. Hoje não, né? Vamos marcar outro dia, que hoje o dia é de festa. Você chegou na igreja arrasado. Você ficou ali no cantinho orando baixinho. Aí o pastor Júlio passa e te vê. E olha para você e fala assim, mas você não tem vergonha de chegar bêbada desse jeito na igreja, ficar fazendo um papel desse, não? Ana precisou vencer os julgamentos dos homens. E ela também venceu. Mas aqui no capítulo 2 ela se levanta com autoridade. E está falando quem Deus é. E está falando o que Deus faz. Está falando o que Deus ainda vai fazer. Minha querida, Deus tem uma experiência para você. Para você chegar no capítulo 2 da sua história e falar assim, o Senhor muda história. O Senhor muda sentença. O Senhor muda. O Senhor exalta. O Senhor levanta. O Senhor fortalece. Deus quer te dar uma experiência assim como Ele deu para Ana. Deus quer transformar a sua história. Assim como Ele fez com Ana. Só um parêntese que eu quero abrir. Ana fala 2 coisas no último versículo que é muito interessante. Primeiro, ela fala de Deus dando força ao seu rei. Mas não havia rei em Israel naquela época. A mensagem que ela fala aqui é profética. Ela fala, exaltará o poder do seu ungido. Sabe qual é a palavra que ela usa para falar ungido? Messias. Quem é Messias? Jesus. Sabe o que eu digo para você? Depois do sofrimento, Deus vai te dar a visão espiritual para você enxergar longe, coisas que ainda não aconteceram. Deus vai abrir o seu entendimento, Deus vai abrir a sua visão. E foi essa experiência que Ana viveu. Quem cerrou a madre de Ana? Nós cremos no Deus que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele cerrou, mas Ele também abriu. As portas que estão fechadas diante de você, se foi o Senhor que fechou, ninguém vai poder abrir. Mas quando Ele abrir, ninguém vai poder fechar. Aleluia! Vamos lá, 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Sabe uma coisa que a gente precisa entender? Nós nunca vamos ficar sem aquilo que nós depositamos na mão do Senhor. Ana entregou para Deus 1 filho. O Senhor entregou para ela 6. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é maior que a necessidade.
O nosso Deus é abundante. A gente precisa se lembrar disso. Sabe o que o Senhor fala para nós hoje? Eu já estou concluindo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe qual que é o nosso erro? Às vezes a gente acha que oração é só para receber. Oração é para duas coisas. Primeiro, você se torna algo diferente quando você ora. A oração, antes de transformar a situação, muitas vezes ela transforma você. Ana se tornou uma mulher diferente no capítulo 2. E outra coisa, a gente precisa aprender a entregar as coisas para o Senhor. Sabe o que eu acho lindo em Ana? Quando ela tinha amargura, ela derramou a amargura diante do Senhor. Mas quando ela recebeu Samuel, ela entregou Samuel. Ela entregou o que ela tinha de mais precioso. Se fôssemos nós, a gente falava assim, gente, essa penina é terrível, já coloquei nas mãos de Deus. Mas por que você não entrega o Samuel também? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Queridos, orar e pedir as coisas ao Senhor não é pecado, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Pelo contrário, o nosso Pai é bom, e Ele tem prazer em nos responder. Mas às vezes, lembra de toda a história que nós falamos de Ana? Muitas barreiras precisam ser derrubadas no nosso caminho para que a gente alcance aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que cada uma de nós aqui nessa noite tem um pedido, tem algo que a gente precisa do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar juntas. Vamos clamar ao Senhor juntas. E vamos dizer, Senhor, eu quero te entregar primeiramente a minha vida. Eu quero te entregar primeiramente quem eu sou. E se você entrou aqui triste nessa noite, faça como Ana, derrama o seu coração na presença dEle. Levanta a sua voz, fala com o Senhor o que é que tem te entristecido, o que é que tem causado amargura no seu coração. Senhor, nós entregamos a Ti tudo nessa noite, Jesus. Senhor, nós cremos que o Deus de Ana não mudou. Nós cremos que o Deus que muda sentenças está aqui nesse lugar. E o Senhor não está longe, porque a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que passeia no meio da Tua igreja. E nós sabemos que a Tua presença e o Teu Espírito são uma realidade nesse lugar. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, assim como Ana saiu diferente depois de uma oração, que haja um liberado, Senhor, nesse lugar, nessa noite. Quem entrou aqui triste vai sair daqui alegre nessa noite. Quem entrou cansado vai sair revigorado pelo poder do Teu Espírito. Quem entrou em necessidade vai sair daqui abundante pela graça do Senhor. Jesus, nós cremos que para o Senhor não há impossíveis. Senhor, eu ministro nessa noite, nesse lugar, que haja um novo cântico em cada mulher aqui, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A primeira oração de Ana foi triste, mas a segunda oração de Ana foi celebrando o Deus que muda história, que haja um liberar de transformação nesse lugar. Deus, nós sabemos que o Senhor é Deus aqui, mas o Senhor também é Deus lá. Se algum irmão aqui tem buscado pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca lá, toca onde está o filho, onde está o familiar, onde está o parente, onde está o marido. Deus, Senhor, é Deus embaixo e é Deus em cima. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Nós cremos, Senhor, e declaramos nessa noite que muralhas serão derrubadas nesse lugar. Enquanto as tuas filhas se colocam de pé diante da tua presença, que o Senhor venha pelo poder da oração do teu povo, derrubar muralhas nesse lugar. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora na autoridade do Senhor, toda a cadeia de mente, em nome de Jesus, toda a cadeia de mente, caia por terra em nome de Jesus. Baixa estima, em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, munidos da autoridade do nome de Jesus, te damos uma ordem, sai dessa vida em nome de Jesus. Espírito de competição, em nome de Jesus, caia por terra desse lugar. Senhor, levante intercessoras aqui, levante apoiadoras aqui, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Espírito depressivo, espírito de insônia, em nome de Jesus, bate em retirada, porque o Senhor dos Exércitos está nesse lugar e Ele opera e ninguém pode impedir. Angústia, você que chora sem motivo às vezes em casa, você que se sente diminuída, seja liberta dessa cadeia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos nesse lugar. Espírito Santo, faz a tua obra em cada vida aqui, é o que nós te pedimos nessa noite e nós te glorificamos em nome de Jesus. Aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor.